Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a segunda parcela do 13º salário. O calendário de pagamento segue até o dia 7 de julho. Os primeiros a receber a antecipação do pagamento do abono salarial devem ser os segurados com o benefício com o número final 1 e que ganham até um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1º de julho. A segunda parcela do 13º deve ter valor menor do que a primeira, já que nela é realizado o desconto de imposto de renda para quem é sujeito ao pagamento. Normalmente, o valor é depositado em agosto e novembro, mas para combater os impactos da pandemia de Covid-19, o governo decidiu antecipar a primeira e a segunda parcelas do abono. Essa mudança vai permitir injetar na economia cerca de 53 bilhões de reais, favorecendo aos beneficiários da Previdência Social e a recuperação econômica. E olha só que alarmante, 34 celulares são roubados por hora no estado de São Paulo. E o prejuízo vai além do valor do aparelho. Quadrilhas especializadas conseguem entrar nos aplicativos de bancos e cartões de créditos para fazer saques, empréstimos e compras. A cena é comum no centro de São Paulo. Distraídas, as pessoas teclam ou falam ao celular. Muitos sabem do perigo, mas mesmo assim se arriscam. Você tem medo de ter o celular ou o aparelho roubado? Com certeza. Mesmo assim está se arriscando? Sim. Só lugares assim bem movimentados, que eu acho mais seguro. Mas é perigoso, você reconhece que é perigoso? Conheço, é perigoso. Não é em todo lugar que eu puxo um celular aqui, porque aqui os meninos tudo trabalha, né? Tô costume de vir aqui. Olha bem. Eu olho, com certeza. Na 25 eu não tenho coragem de puxar, e no Brás eu não tenho, né? Aqui porque aqui é mais tranquilo. No ano passado foram registrados em todo o estado de São Paulo 301 mil roubos ou furtos de celulares. Em média, foram 825 ataques por dia e 34 celulares levados por hora. E esse prejuízo vai além do valor do aparelho. A Polícia de São Paulo investiga a ação de quadrilhas especializadas que usam o telefone para ter acesso a aplicativos de bancos e também de cartões de créditos. E com isso, realizar transferências, saques e compras pela internet. Para isso, a preferência é pegar o celular enquanto a vítima está usando e a tela está desbloqueada. A pessoa que está falando despreocupadamente numa rua, sem prestar atenção no seu entorno, ou alguém está com o seu veículo no trânsito parado, com o aplicativo de rotas, de mapa aberto, isso facilita a ação de marginais que levam imediatamente para receptadores que também já têm os estelionatários que fazem a extração de dados dos celulares. Uma das vítimas foi o vereador de São Paulo, Marlon Russo, o Marlon do Uber. As imagens mostram como o criminoso roubou o aparelho que estava dentro do carro. Como o celular estava aberto, os criminosos tiveram acesso às contas bancárias do vereador e fizeram transferências de 67 mil reais. Dinheiro que as vítimas não têm conseguido recuperar. Os bancos alegam que a senha é responsabilidade dos clientes e o sistema de segurança digital não foi violado. Uma posição que não agradou o PROCON. O órgão de defesa do consumidor notificou as instituições financeiras e pediu a criação de uma central de emergência para esse tipo de caso. Para evitar transtornos, o delegado afirma que é preciso agir rápido. Fazer um boletim de ocorrência. Segundo, comunicar o seu banco, que a sua senha, o seu celular, que estava ali com a sua senha registrada, foi furtado ou roubado. Terceiro, comunicar também a operadora de telefone celular. Isso é importante. E quarto, mudar algumas senhas de redes sociais que a pessoa vítima tenha, para impedir, dificultar a ação de estelionatários, de golpistas a partir de dados que existem nos celulares de todos nós. Nossa reportagem conversou com esse técnico, que é especialista em manutenção de celulares. Ele afirma que a preferência dos criminosos é por aparelhos antigos, que têm sistemas de defesa mais frágeis. Mas em algumas situações, os criminosos usam o chip roubado em telefones mais velhos para facilitar o acesso aos dados. Ele, antes de pegar um aparelho desse desbloqueado, automaticamente,
se ele for tentar fazer qualquer recurso com o mesmo aparelho, ele vai ter algum tipo de problema. Então ele substitui o chip do aparelho por um aparelho mais antigo, onde esses aparelhos aqui eles não têm nenhum recurso de rastreamento e fica mais difícil a localização do aparelho. Através desse chip que é colocado em um aparelho antigo, ele consegue estar, por exemplo, pedindo o código de verificação para fazer a alteração da senha de um iCloud num sistema operacional iOS, e do mesmo jeito ele pode fazer isso para o sistema operacional Android, né, pedindo o código de verificação do Google. O técnico diz que a principal dica para se proteger é não deixar senhas salvas no celular e nem dados pessoais nos blocos de anotação do aparelho. Nunca deixar senha automática, sempre você anotar as senhas dos seus aplicativos que você mais usa, aplicativo de banco, sempre em um caderno onde você deixa guardado em casa, e ali que você precisar utilizar de determinado recurso, você vai lá no seu caderno, procura a senha, anota num papel, deixa separado no bolso, mas nunca deixar anotado no celular, em bloco de notas, esse tipo de coisa. E nos destaques internacionais, a Unesco pretende incluir a Grande Barreira de Corais da Austrália na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. E o governo do país da Oceania é contra essa decisão. Um relatório preliminar da Agência da ONU recomenda que o status do ecossistema, incluído no Patrimônio Mundial desde 1981, seja alterado por causa da deterioração, consequência de distúrbios climáticos. O governo australiano expressou forte decepção com a Unesco e argumentou que a decisão não considera os bilhões de dólares gastos na proteção dos recifes. Embora a agência leve em conta os esforços financeiros, ela se concentra na deterioração a longo prazo do ecossistema. Em 5 anos, a Grande Barreira de Corais sofreu 3 episódios de branqueamento, fenômeno também causado pelo aquecimento da água, que enfraquece os corais e tem como efeito sua descoloração. O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco vai se reunir em julho do ano que vem na China. Segundo organizações ambientais, a recomendação mostra uma falta de vontade do governo para reduzir as emissões de carbono. Além do valor inestimável do ponto de vista natural e científico, a Grande Barreira de Corais, com 2.300 quilômetros de comprimento, gera 4 bilhões e 800 milhões de dólares em renda para o turismo do país. A pandemia de Covid-19 ainda não está controlada no Japão, mas os moradores de um município japonês ficaram mais animados com os Jogos de Tóquio após a chegada de corredores que realizam o revezamento da tocha olímpica. Moradores do município japonês de Shizuoka, lar do Monte Fuji, ficaram mais animados com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Tóquio nessa quinta-feira. É que eles puderam dar as boas-vindas aos corredores que fazem o revezamento da tocha olímpica nas ruas. Após a apreensão sobre a realização do evento e da imposição de uma série de medidas restritivas para os espectadores nos Jogos, o otimismo parece ter virado um estado de espírito entre esses japoneses. Agora que chegamos até aqui, quero que seja um sucesso, independente do que aconteça. Tá ficando legal, tenta trazer o ar olímpico para a atmosfera. Tudo que peço é que o Japão ganhe o máximo de medalhas de ouro possível. Muitos moradores usavam máscaras, um velho hábito para os japoneses. Um dia antes, autoridades do município de Izumisano haviam informado que uma segunda pessoa da delegação de Uganda testou positivo para a Covid-19. Na semana passada, os organizadores da Tóquio 2020 atualizaram as normas anti-Covid-19 para permitir, segundo eles, que os Jogos Olímpicos aconteçam com toda a segurança, ainda que a pandemia não esteja controlada na ilha. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.